Olá, tudo bem com você? Como você está? Espero que esteja bem. Bom, essa aula aqui, ela é específica para eu falar sobre dar conselhos, né, e contar sobre as experiências do que não deram certo na minha marca. Eu acho que quando a gente ouve alguém falando o que não deu certo em algum projeto, é porque a gente tem uma tendência, né, a contar tudo o que deu certo. Mas e o que não deu? Eu acredito muito que o que não deu é o que fez a gente acertar, é o que fez a gente chegar aonde a gente está. Então, quando alguém me conta o que está dando certo na vida dela, eu quero saber o que ela não fez para chegar onde ela chegou. Que assim a gente consegue ser mais assertiva nas nossas coisas. Então, essa aula eu vou trazer aqui para vocês o que eu fiz que não deu certo na minha marca e que eu busco não repetir ou nem repito mais para chegar aonde eu cheguei, para construir o que eu venho construindo aí ao longo desses 6 anos, ok? Em primeiro lugar, a gente tem uma tendência, né? E isso é do empreendedorismo brasileiro, né? Não sei, não posso dizer mundial, mas vou dizer do Brasil. A gente é mandado embora do CLT, até porque ser empreendedor existiu desde sempre. Mas ao longo dos anos isso veio se fortalecendo, né? Então eu acredito aí que a partir de 2009, 2010 isso potencializou, né? Principalmente aí quando a internet se fortaleceu também, eu acredito que isso potencializou. Então, qual que é a nossa... E a gente viveu muito tempo, né, sendo CLT. Hoje as pessoas, tem muito mais pessoas, né, sendo empreendedor do que CLT. Escolher o caminho do empreendedorismo para o seu trabalho, né, para os seus projetos, enfim, como uma escolha de vida mesmo. Então, qual que é o nosso primeiro... quando você quer muito ter um projeto, você quer muito ter uma marca, o que acontece? Você é mandado embora e aí você pega a sua rescisão e investe absolutamente tudo naquele projeto. Você fala, não, agora vai, porque agora eu fui mandado embora e agora eu vou aproveitar esse momento para fazer isso. Eu, Silmara, fiz isso algumas vezes. E todas as vezes, exceto a última, não deram certo. E por que não deram certo? Por que essa última vez deu certo? Então, assim, as outras vezes não deram certo porque eu não fazia de forma estratégica. Eu simplesmente saía do emprego, pegava o dinheiro, gastava já com várias coisas que não tinha nada a ver daquele projeto, comprava roupa, enfim, fazia várias coisas e pegava ali aquela grana, sei lá, do seguro-desemprego e comprava materiais para fazer ali o meu projeto. Aí eu ia lá, postava, falava, ai, tem uma novidade, agora é um projeto e tarará, não sei o que, blá blá. Sempre criava uma expectativa no outro que eu ia lançar algo. E eu começava e não dava nada certo. Por que que não dava nada certo? Porque eu não era estratégica, eu não pensava como empreendedora. Eu pensava como alguém que estava ali, sei lá, tentando fazer alguma coisa dar certo, que eu estava ali simplesmente, né, brincando, realmente. Eu não tinha esse olhar empreendedor, que eu acredito que é o que acontece com a grande maioria. A gente pega uma rescisão, compra material, fica sambando ali, né? Porque ainda tá seguro que tem 5 parcelas de seguro-desemprego e que o dinheiro não vai acabar, que vai dar tempo de você fazer aquele negócio girar e ele já ser rentável para você. Então, no meu caso, quando eu saí, né, da Elos, quando isso aconteceu, que foi a minha última rescisão, eu já vinha com o meu salário, eu pegava ali R$ 300, R$ 200 para fazer grana extra, né? E aí, quando eu realmente fui demitida, sim, aí eu investi o meu dinheiro nisso. Só que, mesmo da última vez, eu ainda fiz errado. Eu não reservei, não fiz uma reserva
para emergência ou para qualquer coisa. Eu não fiz isso. Eu não vou nem falar de reserva emergencial, gente, porque eu acredito muito que se a gente fica pensando assim, a gente manifesta. Mas eu não estruturei, eu não organizei esse dinheiro. Principalmente porque estávamos na pandemia. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente fazia compras e mais compras de material. Eu não tinha esse olhar de coleção, eu não tinha esse olhar de produto, eu não tinha esse olhar de design. E isso eu tô falando para vocês que foi em 2020, né? Apesar de já ter feito a faculdade, de ter conhecimento, eu não fui estratégica, eu não pensei. Eu simplesmente comprava por impulso. Isso porque estava tudo fechado. Então, eu pedia para os meus fornecedores mandar a foto do que tinha e eles iam me mandando. Prova disso que eu fui terminar de usar o estoque que eu tinha comprado em 2020, eu fui finalizar ele o ano passado, quando eu fiz lives. Tá fazendo um ano essas lives que eu comecei a preço de custo e uma ou duas vezes por ano eu ainda faço essas lives para escoar mesmo o estoque. Só que, prestem atenção, 2020 eu fui terminar de usar o estoque que eu tinha 3 anos depois. Então é muito comum, né? E é por isso que muita gente fracassa. Por quê? No primeiro momento faz o quê? Pega o dinheiro da rescisão e vai investir em algum negócio, né? E aquele dinheiro ali, você tem que saber estruturar esse dinheiro, saber como aplicar, fazer compras assertivas. Eu não fiz isso. Eu simplesmente comprei. Fui comprando porque era bonito, né? Então eu comprava cristais, pedras, muita coisa. Fiz muita coisa? Fiz. Mas qual que é o erro de você fazer compras no impulso? Você não compra o que tá na tendência, você compra errado, você compra sem propósito realmente, né? Eu vou usar isso aqui pra quê? Você compra totalmente assim, ó, desnorteado, sem ter ali clareza do que você vai produzir, do que você vai fazer, pra quem você vai fazer. Eu tava muito empolgada no começo, né? Porque meus produtos as pessoas elogiavam muito, as pessoas gostavam muito, né, do que eu estava produzindo. Mas assim, foi totalmente na empolgação. E na minha cabeça eu pensava assim: se agora eu não comprar, eu vou gastar esse dinheiro. Então é melhor eu comprar logo e ficar com bastante estoque, que depois eu vou gastar esse dinheiro. Então, olha como era a minha mentalidade há 4 anos atrás, né? Então, aí eu comprei um monte de coisa, gastava o meu dinheiro, assim, dessa rescisão, sem ter um planejamento, sem ter visão do que eu queria fazer. Então, é muito importante, no primeiro momento, você ter essa visão, você saber o que você vai comprar, a quantidade que você vai comprar, o que você está fazendo, né? Em primeiro lugar, o que é o meu negócio? E assim, como eu sempre falo lá do método Comece, né? Faça com o que tem, faça como pode e de onde você está. Então, quando a gente recebe a nossa rescisão, muitas vezes é um dinheiro gordo que vem pra gente, né? Uma quantia muito boa. E aí você sai comprando. Você compra um monte de coisa, de enfeites para arrumar seu espaço. Sabe assim, você vai comprando, 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 sem ter um foco, sem ter um propósito, sem ter clareza do que você quer. E isso é extremamente perigoso, principalmente com relação às coleções. Eu fui comprando, comprava, 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 sem ter ali visão do que eu ia fazer. Na minha cabeça era só japamala e mix de pulseiras. Então eu comprava muito cristal, muito, isso porque quem conhece a minha história sabe que eu tinha ganhado muita coisa quando eu ganhei a marca. Ou seja, eu já tinha um estoque, né? Eu já tinha coisas ali. Na pandemia, eu fui ter essa visão do que eu tinha, mas eu poderia muito ter aproveitado a minha criatividade ali, naquele momento.
E eu fui comprando, 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 comprando. E depois, quando chega uma hora, você precisa inovar. Você precisa comprar coisa nova, você precisa trazer novidade. Gente, eu juro pra vocês, até hoje ainda tem umas benditas de umas miçanga que eu comprei naquela época. Já se passaram 4 anos. Então, assim, às vezes você vê ali, você compra um pacote, né? Você vê ali uma oportunidade de preço, principalmente na pandemia, que as coisas tinha fornecedor fazendo ofertas, né? Para poder comprar, para poder eles também poderem vender, para poder fazer o dinheiro girar. E eu aproveitava, aproveitava. Só que depois eu não tinha novidade. As pessoas queriam novidades e eu não tinha. E aí, o que foi acontecendo de errado? Eu ia tendo que fazer compras novas. E aquilo ia ficando, ficando. E eu não tinha essa consciência criativa que eu tenho agora, de aproveitar e criar a partir de um estoque parado. Então, se eu puder te dar um conselho, olhe sempre o seu estoque. Sempre, sempre, sempre. Porque ali no estoque tem muito dinheiro. Sempre. Ele tá parado, né? E assim, usa para fazer promoção, usa para você dar de brinde, para ser uma porta de entrada para o seu cliente. Use a sua criatividade. Eu não sei o que você tem parado no seu estoque, mas se eu puder te dar um conselho, é isso, né? Cuidado quando você for iniciar uma marca, quando você for iniciar um projeto. A gente vai querer comprar tudo muito bonito, tudo muito novo, a gente se empolga. E um dos grandes erros que eu fiz foi ter usado absolutamente toda a minha rescisão para isso, né? Para uma compra inicial desastrosa, né? Fui comprando, porque primeiro que eu achava, assim, que ia vender tudo logo de cara, assim, né? E não é bem assim. Primeiro você vai criar, pode ser que você venda tudo de cara, com certeza, mas não foi o caso. E depois o que aconteceu? Eu não tinha mais dinheiro, porque se a gente for pensar, ao menos que sua rescisão seja muito alta, muito alta. Mas uma pessoa que tem uma rescisão muito alta, ela vai ter já uma visão, porque talvez ela já estava num nível, num cargo muito alto, e talvez ela vai abrir uma franquia, né? Ela vai fazer uma sociedade, ela vai estar com outro olhar. A gente que começa pequeno, que tá lá no CLT, né, que era assistente, que era analista, que no máximo aí era um coordenador né, de alguma função ali, a gente tem um pensamento pequeno. Depois, no decorrer, você expande, mas no início a gente pensa pequeno. E é isso que faz muitos empreendedores quebrar. E aí, quebra, o negócio não vai para frente, o que acontece? Volta para o CLT. Ah, não deu certo e tal. E esse era o meu mood, né? Eu pegava a minha rescisão e aí ia lá, comprava as coisas, criava uma expectativa nas pessoas, porque eu sempre postava uma foto, vem aí um projeto. Silmara Pérez, Sil Pérez. Aí eu, sabe, as pessoas ficavam empolgadas, porque as pessoas sabiam que eu fazia coisa bacana. Só que eu nunca ia pra frente. Eu nunca furava aquela bolha dali. E esse é o grande problema de muitas pessoas que param, que desistem no meio do caminho. Compra um monte de coisa, um monte de material, sem direcionamento, faz coisa da cabeça, cria coisas, né? Sabe Deus de onde, sem um olhar, sem um foco, sem uma visão ali do que tá fazendo, para quem tá fazendo, né? Eu não tinha essa visão, quem era a minha cliente, quem era meu público, qual que era o propósito da minha marca, não tinha nada disso. Eu comecei e fui fazendo. Claro, de novo, eu comecei, mas eu poderia ter falhado mais uma vez. Eu poderia ter dado errado mais uma vez, né? E o que fez eu não desistir?